Fala, galerinha guerreira! Mais uma dica para a prova da FUVEST. Vale tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Estou dando essas dicas aí ao longo da semana para prepará-lo bem para essa prova da FUVEST. Você sabe que tem uma lista de 9 livros, né? E podem ser cobrados qualquer um deles. Mas o que tem maior probabilidade de cobrança é sempre a obra do Machado de Assis. Machado é uma unanimidade nos meios acadêmicos, é difícil ele estar numa lista e não aparecer na prova. Então, a dica de hoje é novamente sobre o Quincas Borba, mas mais especificamente sobre o humanitismo, que isso geralmente gera muitas dúvidas entre os alunos. Você sabe que o humanitismo foi apresentado a primeira vez no Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Quincas Borba é um personagem que apareceu lá no Memórias Póstumas, né? E agora ele reaparece no início dessa obra, embora ele não seja o protagonista da história. Ele morre e deixa a sua herança e a sua filosofia para o Rubião, professor lá, que cuidou dele e que vai ser o protagonista da história. O humanitismo, gente, eu sempre digo para vocês que o humanitismo é uma grande ironia do Machado de Assis, né? Uma sátira, uma crítica, né, bem humorada ao excesso de cientificismo da época. Havia um exagero, né, em que querer se explicar tudo através das ciências naturais, né? Todo mundo tinha a sua teoria para explicar o comportamento humano e tal. E o Machado, apesar de ser um realista, entendia que havia muito exagero nesse cientificismo e costumava criticar, costumava ironizar essa postura. Você percebe que o humanitismo é uma ironia quando você observa que ele é criado por um homem que foi diagnosticado por louco, que é o Quincas Borba, e pela pretensão megalomaníaca dessa filosofia. O humanitismo pretende ser a filosofia mãe de todas as filosofias, aquela que explica tudo. Basicamente, na essência, o humanitismo pega o princípio de seleção natural de Darwin. É o que a gente chama de darwinismo social. Ele parte daquela ideia de que numa sociedade os fortes sobrevivem, os fracos perecem. Essa é a essência do humanitismo. E você sabe, numa sociedade capitalista, força está atrelada a poder econômico, a dinheiro. Então, observem esse trecho aqui de uma estudiosa, a Teresa Pires Vara, como que ela define o humanitismo. Olha o que ela diz, ó. Identificado num primeiro nível com a exploração humana, com a degradação moral, com a reificação do espírito, a desumanização do espírito, humanitas se associa simultaneamente a todas as formas de mutilação e alienação do ser provocadas pelo dinheiro. E por uma lógica metonímica que parte do particular para o geral, do concreto para o abstrato, do referente explicitado, o Rio de Janeiro Imperial, para um referente indeterminado, humanitas passa a se identificar igualmente com todas as formas de distorção do espírito produzidas pelo dinheiro. Segundo Quincas Borba, humanitas justifica todas as ações humanas a partir do princípio da preservação da vida. Tá? Aquilo que eu falei, o mais forte se sobrepõe ao mais fraco. Então todas as ações, todas as atitudes, por mais imorais, por mais questionáveis, se justifica porque estaria promovendo essa seleção natural aí. E essa seleção natural dentro de uma sociedade capitalista, como eu falei, ela está atrelada ao dinheiro. Como que isso aparece na obra, no Quincas Borba, na narrativa como um todo? Basicamente nessa relação do casal Cristiano Palha e Sofia com o Rubião. Só que é importante, gente, você tem que entender, o Machado nunca põe as coisas de maneira direta, explícita e tal. Você tem que ir pegando nas entrelinhas e tal. O Cristiano Palha e a Sofia conhecem o Rubião quando ele está se mudando de Barbacena para o Rio de Janeiro. Se conhecem no trem. E o Rubião, que é um homem muito ingênuo e tal, acaba confessando para o casal que ele é um novo rico, que ele ganhou uma grande herança e que ele vai para o Rio de Janeiro agora para curtir a vida, para aproveitar, né, os deleites da sociedade capitalista ali. E nesse momento você tem uma atitude do Cristiano Palha que é até louvável. Ele avisa o amigo que ele não pode ficar falando isso, que ele não conhece as pessoas, que de repente ele pode se deparar com uma pessoa de mau caráter, que possa querer explorá-lo e tal. Então,
num primeiro momento, nos passa a ideia de um homem honesto, de um casal extremamente honesto, cioso, e que depois vai realmente ajudar o Rubião a colocá-lo dentro da sociedade. Cristiano Palha vai estabelecer uma sociedade de uma firma com o Rubião, parece estar querendo preservar o dinheiro do Rubião em vários momentos, aumentar esse capital e tal. Mas quando nós analisamos ao fundo, e principalmente o desfecho, nós percebemos que desde esse primeiro momento, desde esse primeiro encontro, de maneira às vezes um pouco mais explícita, às vezes um pouco mais velada, esse casal sempre explorou o Rubião. E para isso vale, inclusive, usar os dotes da beleza da Sofia, por quem o Rubião acaba se apaixonando. Não esqueçam que a Sofia, indignada com o primeiro assédio do Rubião, quando ele se declarou para ela, foi reclamar para o marido. E o marido não fez nada, inclusive falou para ela, olha, eu estou numa situação complicada, eu devo muito para ele, romper laços agora vai ser muito prejudicial para nós. E a Sofia entendeu a mensagem e foi mantendo aquela relação, né? Às vezes até alimentando aquele amor, aquela fantasia do Rubião, enquanto eles iam aos poucos tirando todos os bens materiais do Rubião. E no final, quando o Rubião está na miséria, na decadência, e o casal ascendeu socialmente, está inaugurando, né, o seu palacete para a alta sociedade, eles simplesmente esquecem o Rubião. Quem mais se interessa pelo Rubião não é nem a Sofia, é uma amiga dela que tem essa tendência humanitária que vai colocar o Rubião numa clínica, que vai se preocupar com ele. O casal simplesmente o esquece. Então, por que a gente fala que essa talvez seja a obra mais negativa, mais pessimista do Machado em relação ao ser humano, em relação à sociedade como um todo? Realmente é a história de uma exploração por um casal esperto, inteligente, né, os vencedores, né, os fortes nessa relação social, em cima de um homem ingênuo, apaixonado e com tendências megalomaníacas que acabam despertando nele uma verdadeira insanidade, uma verdadeira loucura. Então, aí nós temos a explicitação do princípio de humanitas. Os fortes sobrevivem, os fracos perecem. Ou daquela frase, aos vencedores, as batatas. Que no caso aí, as batatas seriam os bens, o patrimônio do Rubião, que acabou ficando com o Cristiano e com a Sofia. Certinho, gente? Bom, espero ter auxiliado vocês a entender um pouco melhor aí o que é o humanitismo e fiquem espertos, você pode ter uma questão envolvendo isso. Agora, pode ser uma questão muito diversificada, você tem que ficar muito atento, mas a essência é isso. Humanitas é o princípio de seleção natural, os fortes sobrevivem, os fracos perecem, o Rubião, nesse caso, é o elemento fraco, por isso ele vai perecer. Certinho? E você já sabe, se quiser a análise completa dessa obra e de todas as outras obras da FUVEST, é só entrar no link aqui embaixo, você vai direto para o curso Obras da FUVEST 2020. Pode entrar pela plataforma que tem o link aqui do lado também. E lá você tem a análise completa das obras, exercícios para a primeira e segunda fase e principalmente monitoria de dúvidas. Você pode tirar todas as suas dúvidas até a véspera da prova, eu estarei atendendo você. Certinho? Aguardo você numa próxima dica. Um abraço!